Oi, pessoal. Boa tarde a todos, tudo bem? Aqui é a professora Luciana. Bom, vamos começar então nossas aulas gravadas. Vou disponibilizá-las no canal que eu criei no YouTube pra gente. Na verdade, né, pessoal, eu já tô acostumada um pouco à gravação, já fui professora de cursinho há muito tempo, porém, gravações diferentes dessa aqui que a gente vai fazer agora. Tô acostumada mais a gravações em estúdios, quando diante de um curso 100% em AD, o que não é o caso. Nós estamos, de certo modo, adaptando com as ferramentas que, graças a Deus, a tecnologia nos dispõe para esse momento de crise da Covid-19, mas vai dar tudo certo. Como eu disse, eu acho que um vídeo muito maior do que 30 minutos, ele é inoperante. Na verdade, a minha ideia é a gente gravar 15 minutos para cada aula, fora o material. Eu vou aqui esclarecer para vocês o ponto central, chave do nosso plano de ensino e dos nossos programas, que inclusive são esses que estão nas perguntas que eu fiz para vocês dentro do nosso cronograma de reposição. Ao fim de cada aula, há uma pergunta. Essa pergunta vai ser respondida individualmente no Cinef. Não adianta me responder por aqui, nos comentários, me mandar e-mail. Tem que ser no Cinef, para que eu possa apurar a frequência. E, eventualmente, como a gente não tem uma definição sobre avaliação, nem mesmo do MEC sobre avaliação, e nem mesmo da FUMEC ainda, nós vamos, que a gente está na primeira semana, né, quase da nossa quarentena, finalizando a primeira, começando a segunda, isso vai ser decidido até o final dessa semana. Então, como a gente não tem isso, eu preciso que vocês respondam no Cinef, que é o nosso site, veículo institucional e individual, para que eu possa apurar a frequência e, eventualmente, quem sabe, pontuar essas atividades. Isso eu ainda não sei, repito. Então, vamos lá. Pessoal da História do Direito, né? Acho que vou até levantar aqui o vídeo, acho que vai ficar melhor, né? Pessoal, aí, um pouco bom que vocês vão conhecer um pouquinho da minha biblioteca, da minha casa. A gente já tem uma relação muito boa, acredito, em sala de aula, com as duas turmas agora do primeiro período, né? E agora a gente vai ter essa relação um pouquinho mais próxima aqui, né? Sinto muita falta de vocês, do contato diário, né? Saibam disso. A aula, né, vibrante do professor em sala, da presença, ela é diferente, mas a gente consegue chegar no mesmo ponto de necessidade acadêmica, digo, né, de cumprimento do conteúdo por aqui. Isso aí não vai ter problema nenhum para ninguém. O objetivo é que vocês aprendam o que tem que ser aprendido. Vamos lá. Eu disponibilizei 2 aulas sobre o que a gente chama no programa de direito hebraico ou de direito hebraico antigo, no sentido da sua vinculação com a questão do talião como um grande parâmetro, uma grande medida de justiça dos povos da Mesopotâmia. A gente usa o talião como grande exemplo do Código de Hammurabi, até coloquei aquele texto crítico para vocês, né? Não me fale sobre o Código de Hammurabi, para que vocês pensem criticamente do porquê que a gente ainda estuda isso, uma disciplina História do Direito, né, no início do semestre, mas não é para a gente estudar o Código de Hammurabi em si, é para a gente pensar de como a humanidade, através da história, teve diferentes parâmetros por questões, obviamente, histórico-culturais e de necessidade jurídica, claro, naquele devido momento de regulamentação de conduta, o direito já nessa origem como uma dimensão lato sensu de domínio, né, pelo regramento e não pela força, ou a força do direito como uma possibilidade de regulamentação de condutas sociais, de normatividade, enfim, tudo que a gente já discutiu nas nossas 4 primeiras aulas. Mas o fato é que a gente começou a aula 1, referente ao dia 16 de março, que é essa aula perdida, né, da quarta-feira da semana passada, hoje é terça da semana posterior. Eu comecei propondo para vocês assistirem um pequeno vídeo de uma animação que eu acho maravilhosa, que é uma animação do Príncipe do Egito, da Disney, um filme belíssimo, sobre aquela passagem da Bíblia específica do livro do Êxodo, da sarça ardente, né? Quando Deus aparece pela primeira vez na sarça ardente, né? O amor é o fogo que arde sem se ver, para Moisés no deserto, e o convoca a ir ao Egito e libertar o seu povo. E ali ele teria dito que aquele local é Terra Santa. Em sala de aula eu costumo mostrar vários slides sobre essa geografia do Oriente Próximo, da Terra Santa, da Cidade Santa de Jerusalém, dos mapas antigos da Terra de Canaã, com essas datações arqueológicas mais corretas, do Monte Horebe, do Sinai,
da parte até mesmo da Jordânia, da Península do Sinai no Egito. Então, quem tiver curiosidade pode abrir aí agora e dar uma olhada nessa região, que é exatamente dessa região que a gente está falando. E Moisés, então, ouvindo esse chamado de Deus, ele vai ao Egito, liberta o seu povo. Até, né, gente, já que a gente tá de quarentena, quem quiser ver essa animação, tiver filho em casa, criança, sobrinho, vale a pena. Filme lindo que conta toda essa passagem do livro do Êxodo. E aí a gente tem aquela passagem emblemática, né, da travessia de volta do Mar Vermelho. E aí tem um documentário que eu sempre indico, o Êxodo Decodificado, que eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada, daquilo que já conseguiu se provar historicamente sobre essas possibilidades, daquilo que é real do ponto de vista do livro do Êxodo, ou que pode ser real. Seria possível atravessar o Mar Vermelho a pé? Quem tiver essa curiosidade, dá uma olhada nesse documentário também, porque vai se surpreender de que sim, seja possível, né? Ou foi possível, perdão, atravessá-lo a pé, mas em outro contexto. O milagre está no plano da fé, a razão e as comprovações científicas perquirindo essa ideia do milagre, daquilo que está no livro do Êxodo, pode nos fazer, para quem tem fé, chegar a provar, então, que Deus existe. Entendem o raciocínio? Então, nesse sentido, eu propus para que vocês assistissem essa passagem da sarça ardente para localizarem o personagem de Moisés. Porque para nós, na história do direito, o personagem de Moisés ele vai ser emblemático e extremamente importante. Por quê? Porque Moisés é aquele que, né, tendo sido descendente direto, porque a mãe dele era judia, de Abraão, Isaac, Jacó, inclusive nessa passagem do livro do Êxodo, Deus fala isso diretamente para ele, né, o seu pai dos seus ancestrais, Abraão, Isaac e Jacó. Moisés vai ter essa função, primeiro de libertação, e depois é ele quem vai conviver no deserto com o povo judeu, né, as tribos hebraicas do deserto libertas, e aí que teria acontecido a segunda revelação de Deus a Moisés, que são os mandamentos. Coloquei um videozinho também muito bem feito, de uma crítica muito sagaz, audaz, do Porta dos Fundos para vocês pensarem criticamente o que significam os mandamentos, mas que, e por favor, tá, gente, não confundam aqui o plano da fé com o plano histórico e as dimensões de crítica histórica, de crítica religiosa que podem ser feitas. Eu não vou nem entrar nessa polêmica, porque acho que fé é o que a gente não discute, a gente respeita. Mas eu tô dizendo que esse vídeo é interessante para aqueles que quiserem criticamente pensar e raciocinar, né, que o façam. Mas, enfim, então, que no deserto, o tempo em que Moisés teria vivido ali, que é um tempo sagrado, né, gente, é um tempo muito mais do que o tempo de uma vida humana, ele teria, então, recebido de Deus as tábuas mandamentais. E a gente tem os mandamentos como um mínimo ético-moral e também normativo para o povo judeu. O povo de Deus, o povo escolhido, base fundamental da primeira grande religião monoteísta da história. Então aí a gente já tem uma diferença muito grande das nossas aulas passadas, quando a gente fala na perspectiva politeísta da Mesopotâmia, de diversas cidades-estados, cada uma com os seus deuses, cada uma com seus reis ou os reis sacerdotes, e enquanto o povo hebreu, dentro da sua formação, dentro da sua origem, sempre há a revelação e a dimensão divina de intervenção na vida humana, e é essa intervenção divina que vai, inclusive, dizer sobre o mínimo ético, moral, normativo daquele povo. E aí, temos um grande mistério, né? De novo, porque onde estariam as tábuas mandamentais? Onde Moisés teria colocado a termo, né? Registrado os mandamentos. Na famosa Arca da Aliança. E a Arca da Aliança é um achado arqueológico, um achado religioso, um objeto de milagre para quem tem fé, e aí, né, tanto para os judeus como para os cristãos, porque também nos importa, enquanto cristãos, os mandamentos, porque Jesus, para quem é cristão e acredita que ele é o Filho de Deus, repetiu ao longo da sua vida, e eu coloquei até para vocês na aula do Cinef, as comparações, né, das passagens mandamentais, daquilo que teria sido dito pelo Filho, né, por Jesus, por vários evangelistas e várias passagens da Bíblia,
dentro da mesma perspectiva de comando mínimo, mas numa linguagem de Jesus de amor, né? Não é o dito, né? Não matarás, não cobiçarás, né? Guardarás o sábado, como outra forma de dizer. Mas o fato é que onde estariam essas tábuas, e se um dia elas forem descobertas, de novo, nós vamos estar perto da evidência, ou uma das grandes evidências arqueológicas, de novo, de que Deus existe. Então, essa primeira nossa aula, com esses elementos todos que eu passei, o príncipe do Egito, o documentário, a crítica da Porta dos Fundos, é para que vocês, e aí sugiro os mapas, é para que vocês voltem a entender, para quem não conhece, comece a entender um pouco dessa origem de revelação da normatividade hebraica, dessa origem de dimensão do dizer divino para o homem e de condução de um Deus único do homem, da sua vida e do mínimo que esse homem precisa seguir para ser feliz e viver em paz, com segurança jurídica, com segurança familiar, com segurança entre os seus, né? Com tolerância, com amor e, claro, com liberdade, mas uma liberdade dentro dos ditames do Pai, né? Nesse sentido, vocês verão que a partir dos 10 mandamentos, nós temos, dentro daquilo que é o livro sagrado dos judeus, a Torá, ou Pentateuco, que na verdade corresponde, e por isso Pentateuco, né? Penta de 5, né, gente? Os 5 primeiros livros da Bíblia cristã, né? Gênesis, Êxodo, Número, Levíticos e Deuteronômio. Em Deuteronômio, um desses livros, nos interessa muito aquilo que ali está escrito, porque ali é basicamente o código de leis, de normas dos judeus e para os judeus naquele tempo. É interessante a gente pensar que nessa perspectiva vai aparecer ali o talião, e essa reflexão que está no nosso programa, no nosso plano de ensino. Só que um talião diferente. Vocês vão se lembrar daquela passagem lá do Código de Hammurabi, que para que B, que foi lesado por A, vocês vão lembrar de mim fazendo isso no quadro, né? Então, se A gera um dano a B, para que B seja devidamente indenizado ou tenha o dano reparado, que A sofra as exatas, se possíveis, consequências do dano causado, a ponto de, inclusive, terceiros responderem por atos que eles sequer praticaram, né? E aí o extremo lá do Código de Hammurabi é aquela passagem do construtor, que se ele constrói uma casa e a casa cai e mata o filho do proprietário da casa, o filho do construtor deverá ser morto. Ou seja, não existia ainda nenhuma possibilidade de que a justiça sequer ponderasse a ideia de responsabilidade direta, ou então, pelo menos, de uma ideia lato sensu aqui, tá, gente? Personificação da aplicação da pena. E no talião que aparece no livro de Deuteronômio, que é o talião dos hebreus, vamos colocar assim, né? Que é aquele famoso olho por olho, dente por dente, que todo mundo conhece. Esse talião, ele já tem uma ponderação muito interessante, partindo dessa ideia de revelação. Por quê? Porque grande parte do livro de Deuteronômio teria sido escrito a partir desses fundamentos ético-morais normativos dos 10 mandamentos. E a partir deles, daquele guia, foi criada a normatização da vida do povo judeu no passado. E nesse sentido, gente, claro que isso é um processo histórico muito mais amplo. Aqui é uma aula pequena, curta, nós estamos reduzindo esse processo. Mas, nesse sentido, qual o sistema de justiça a aparatar, por exemplo, o comando não matarás? Porque é o comando, não matarás. Mas e se eu matar? Ou se matasse? Qual seria a consequência? Essa consequência, ela foi criada pelos homens e não diretamente por Deus. Então tem que haver ali uma medida de justiça. De onde essa medida de justiça saiu ou se criou? Então, a partir dessa ideia de revelação, os judeus vão criar as suas normas com respeito à autoridade do Deus que as revelou. Só que esses comandos são humanos. Os comandos, principalmente, então, os sancionatórios. De onde eles virão? E aí, é claro que em uma região muito próxima e dentro de um conceito de justiça muito antigo, que era o talião, aproveitar-se-á essa ideia.
mas de uma forma totalmente renovada, até pela própria dimensão da fé. Esse ponto a gente vai para a aula seguinte, que é o ponto, inclusive, da segunda pergunta que eu fiz a vocês sobre o talião da aula, que corresponde à aula do dia 18, da sexta-feira passada, tá bom? Um beijo a todos, daqui a pouco o próximo vídeo.